Exatamente. Aqui é o exemplo. Do lado, normalmente. Aqui é o exemplo. Mais 9 meses. Aqui, Não, daí põe 00 e coloca do ladinho de 9 meses e na capa também, quando eles fecham, normalmente eles já colocam também os meses também. aqui é o exemplo, tá? Aqui, 10 anos e mais. Aí eu exemplo o Agnaldo, né? A questão de 36 anos, olha aqui, ó, nasceu o número do domicílio, indivíduo 1, número da família 1, indivíduo 1, tipo de morador 1, data da entrevista, sexo, idade, posição no domicílio na família, ele é chefe, a cor é 3 parda, veio de Pernambuco, veio de outro município do estado, qual município do estado tem que anotar aqui que é Pernambuco, tá? Não só colocar o código. Tempo de residência na região metropolitana, 5 anos, porque ele está aqui na nossa região há 5 anos. E não tem problema em errar o nome? Não poder errar Nome? Prenome? Não, o prenome do indivíduo? É Agnaldo ou Aguinaldo? Tem que estar escrito errado. Deve estar escrito errado. Mas isso aí não tem problema. Transcrição de nomes é uma coisa muito. O que tem que cuidar é que se eu errar, eu tenho que errar na capa e no bloco E. Eu não posso botar um nome aqui e ter lá na capa outro. Se eu errar, eu tenho que errar dos dois lados, nos dois espaços. Tá? Porque, claro que assim, o que errar? Errar uma grafia, o Agnaldo, entende? Isso, bom, é uma questão de grafia. Agora eu botar Agnaldo na capa e Paulo aqui, bom, aí tá complicado. Aí não dá. Mas grafia, no princípio, não tem maior problema. Muitas vezes o próprio morador diz, não, o nome é assim, assim, assim. Eles têm que botar como é. A gente pergunta, mas está errado. Não, é que ele disse que é assim. Exato. Mas tu está perguntando por conta de grafia ou por conta de mesmo que a gente esteja errado. Mas mais grafia. Não, grafia nós não temos como isso aí, como isso não tem, não. Porque ou a pessoa disse, como a Estela comentou, que é assim, ou o entrevistador entendeu assim e escreveu errado, entende? E aí não é problema. Famosos Valdinei. Exatamente. Último local, então, assim, não frequenta a escola, mas sabe ler e escrever, porque ele tem concluído a 4ª série do 1º grau, grau concluído não, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui o bloco E dos demais indivíduos, do Edivaldo, da Neuza, que é a esposa do Agnaldo, né? Aqui o Edivaldo, aqui a Clarice, certo? Aí entra na situação ocupacional do Agnaldo, para vocês verem como é que é o preenchimento das caselas, ó. A questão aqui seguiu o comando, tá? Ele passou para 17, né? Daí foi as descrições aqui não, esse material não está codificado, já tem os 6 dígitos. Aqui era uma época que nós estávamos fazendo dupla codificação da CNAE, então tinha a nova e a antiga, já a CBO já com 6 dígitos, mas não era um objeto. E no treinamento a gente não insiste muito nessa coisa da codificação. Tá? Código Municipal em Porto Alegre, tem carteira de trabalho assinada, empregado assalariado, contribui para a Previdência, tem a mesma empresa que trabalha a mesma que paga, tem carteira de trabalho assinada, trabalha numa firma exclusivamente privada, de 6 a 9, quando tem 2 dígitos, tá? Quando tem 2 dígitos para preencher, por que tem 2 dígitos? Porque vai até 10, tá? Então, é 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 5, certo? Então, 2 tabelas da direita, sempre preenchendo da direita para a esquerda e completando com 0 quando não tiver a informação. Fora da residência, há 2 anos, olha as informações de tempo que eu coloquei para vocês, tá? Só o que o indivíduo informa, o que ele não informa fica em branco. Não tem trabalho adicional, né? Não tem trabalho adicional e, então, aí vamos para a questão 42, aqui as questões de renda, tá? Renda bruta, ele é um empregado assalariado, então renda bruta e renda líquida, da direita para a esquerda, desprezando o vírgula 00, então 0, 5, 5 e o resto das caselas. A renda líquida, 5, 0, 5 e o resto das informações. Não tem trabalho adicional, as informações
de trabalho adicional ficam em branco. Certo? Sempre deve ser preenchido. Pensão, aposentadoria. Não recebe nenhuma pensão, aposentadoria, vai 000. Trabalhou efetivamente em cada um dos seus trabalhos na semana passada 16 horas. Trabalhou menos horas. Quando se trabalha menos ou mais horas, é importante que se observe por que trabalhou menos ou mais horas. Certo? E como eu dizer, como não tem trabalho adicional, só preenche a linha referente ao trabalho principal. A referente ao trabalho adicional fica em branco. Lembra a questão 44 que eu disse, o senhor deseja e tem disponibilidade efetiva de trabalhar mais horas semanais além das horas normalmente trabalhadas? Se sim, quantas horas? Se não, 000. Porque a leitura desse preenchimento é o número de horas. Se eu botar aqui 002, vai dizer que o indivíduo, que é a alternativa 2 não, o entendimento é que ele tem 2 horas semanais a mais na semana, que é o que a pergunta está, é o que está a resposta da pergunta. Como ele não tem disponibilidade, se registra 000, certo? Bom, então assim vocês já tiveram uma ideia do preenchimento, tá? Do questionário, e eu acho que aí a gente pode começar a corrigir esse trabalho, esse exercício, né? E como eu disse, não tem plano e a gente vai ter que ir, vamos fazendo. Você já tem uma ideia de preenchimento. O que a gente pode fazer? Vocês podem também, a gente pode corrigir e vocês podem me entregar isso aí. Eu posso olhar esse material. O que vocês acham? O que é melhor? A gente continua corrigindo, vendo esse material que eu tenho em lâmina, e vocês pegam esse material e me entregam para eu ver como é que ficou o entendimento de vocês, e aí depois eu devolvo para vocês lá com as observações, ou a gente corrige isso aí? Eu acho que a gente podia corrigir até para discutir as dúvidas. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar o exercício, vamos pela capa. Eu vou lendo ou vocês querem ir lendo e corrigindo? Ou vocês querem trazer as dúvidas? Como ficar melhor? Eu acho que podia Tá. corrigir. Alguém vai lendo o seu? Posso ler? Pode, lindo, irmão. Começamos então o arrolamento. Pelo chefe da família 1. É o chefe tal Paulo, sexo 1, idade 38, aí número do indivíduo 1, posição no domicílio 1, que é o chefe, posição na família 1 também, número da família 1 e tipo de morador 1 que foi entrevistado. Foi direto. E ali em cima já não põe também quantas Em famílias cima moram coloca, nesse né? Eu domicílio? acho que. Lembra que eu coloquei para vocês que essa informação, não é que ela vem. Ela é uma informação que ela pode ser colocada depois, no final. Porque lembra que eu disse para vocês que nem sempre a família que está sendo entrevistada, nem sempre ela tem ideia do conceito de família. E o entrevistador, muitas vezes, chega lá e pergunta, quantas famílias moram nesse domicílio? As pessoas podem dizer, bom, mora uma família, que mora todo mundo junto, tá? Até a pergunta ela pode ser feita, mas ela deve ser conferida depois do arrolamento, perfeito? Porque é aquela situação, de repente as pessoas são todos parentes e todos moram no mesmo domicílio, cada um lá tem o seu quarto, mas todo mundo convive junto. Essa situação que a gente está vendo aí, que a gente vai, são duas famílias, mas as pessoas têm entendimento que é uma família só. Aí começa o arrolamento, começa a aparecer as relações nucleares. E aí a relação nuclear define uma composição de família. Aí no final, o entrevistador vai se dar conta que em vez de morar uma família, moram duas, moram três, moram quatro, depende das relações nucleares que tenham naquele conjunto de pessoas que são da mesma família, são da mesma relação nuclear. Por isso que eu acho que assim, claro que essa é uma orientação para o entrevistador que está em campo. Então o entrevistador tem que ter esse cuidado. Vocês que vão fazer olhar um questionário pronto,
vocês vão ter que ter cuidado de ver se ele fez as composições de família estão corretas. E se ele arrolou quantas famílias moram e quantos indivíduos moram nesse domicílio. Tá? Então, como a gente está fazendo um exercício como se estivéssemos aplicando, a ideia é que então, a ideia é que vocês façam. Então, definam com essa coisa. Pode já colocar uma família. Na realidade, não são uma, são duas. Né? Vocês teriam condições sem... no caso, o exercício está pronto aqui, né? Está aqui, você sabe. Já dá para colocar. São duas famílias que são 9 pessoas. Nesse caso das famílias, a gente não traria um problema, não diria legal, mas formal, uma coisa. Existem casos de que está uma avó, a mãe, morando numa casa, a filha morando ali também, com o namorado que tem, na verdade, não é uma relação estável de Essas relações de hoje. Eu conheço vários casos, provavelmente alguém já deve conhecer também. Um namorado que está morando lá junto há 2 anos já. Não, Ou 3, aí, ou 4. a questão é o E aí não é outra família. A questão é o seguinte, a questão de... Bom, Marcela diz, hoje tem as relações modernas, entende? Se esse namorado, ele tem uma relação estável, ou seja, ele mora ali. Mais de 6 meses. Eles estão num relacionamento que a família considera... Porque é aquela coisa assim, não interessa ser casado na igreja, atrás da igreja, no cartório, que vive conjugalmente, entende? Então, esse é o definidor de uma pessoa, de um namorado que vai passar o fim de semana e volta para sua casa, entende? Daquele que está estabelecido ali. Ali é o seu endereço, seu endereço de correspondência, seu domicílio, seu endereço de correspondência. Ele não é uma pessoa que está de passagem, entende? Ele já tem uma certa estabilidade. Relações que ainda estão se iniciando, que ainda não estão estabelecidas, entende? Agora, gente, vocês já pensaram que isso é entrar direto na intimidade das famílias? Mas esse camarada está morando ali. há um tempo atrás era um pouco complicado, mas hoje ele vem ficar aqui fim de semana, mas ele tem que confirmar, não, mas ele tem a casa dele, aí não é morador, né? Porque acontece muito Ou isso aí. né? A menina morando. Sim, também não é, tanto faz, é um Também. É Hoje impossível, passa o fim de semana inteiro na casa do namorado, do noivo, sei lá, e durante a semana eles estão na casa dele, por causa de trabalho, de estudo e tal, fica mais fácil. Eles fazem muito isso, mas eles dizem, já A questão que se coloca, eu acho que é bem isso. Tem que definir se ele mora ali de forma permanente ou se ele só vai passar os fins de semana, alguns dias, entende? E ele tem a sua outra residência. Essa é a questão. Ele tem o seu outro endereço. Né? E ele está ali. Pode ficar um fim de semana, uma semana, mas ele tem um outro hoje endereço. também está mais fácil as relações homossexuais também eles falarem do que há um tempo atrás não falava. A gente notava, né? O que os entrevistadores comentavam, claro, a gente nota até que deve ser, mas eles não diziam. Hoje eles dizem, não há problema. E fazem questão de que vote cônjuge ali, né? É que é ali que coloca. Cônjuge. Né? Se eles estão enxergando, tem que colocar. Enfim, eles não sabem também qual é a codificação, então tanto faz. Mas eles querem que escreva. Que é a cônjuge. O entrevistador na hora coloca e depois Sim. Então, Mas eles já colocam do lado, já cônjuge pronto. Enfim, para nós também. Certo. Então, né, Jorge, a questão com relação a essa composição é isso. Tem que, não precisamos entrar tão na intimidade da família, mas a gente vai estar investigando só isso, né? Numa situação de chegar lá e encontrar uma pessoa vai investigar isso e eu acho que a Estela está no acompanhamento, é isso, eles dizem. Né? É namorado. E até quando eles dizem que é namorado, é mais fácil para mas então ele não mora definitivo aqui. Porque São José, meu companheiro, companheira, porque normalmente já está morando mesmo, né? Exatamente. Então até isso também, né? A palavra-chave. Exatamente. Bom, dependendo se o pai está agindo, não gosta muito de Então vamos lá, Sandra. Então é o Paulo, indivíduo 1. Tá. O Luciane, sexo 2, idade 27, número de indivíduo 2.
A posição domicílio é 2, que ela é cônjuge do Paulo. Posição na família 2 também, que é o mesmo caso. Sim. Número da família 1 e tipo de morador 1, que era direto. Isso. Depois vem o Renato. Sexo 1, idade 10 anos, número do indivíduo é 3. A posição do domicílio é 3, que ele é filho do chefe do casal. Sim. Posição na família 3, número da família 1 e tipo de morador 1, que foi direto e já é maior de 10. É isso? Sim, porque tem mais de 10, daqui a 10 anos. Lucas, sexo 1, idade 7, número de indivíduo 4, posição no domicílio 3 e 3, é filho também, número da família 1 e tipo de morador 2, porque ele é menor de 10 anos. Daí é indireto, né? Sim, sim. Por ser menor. Quem deu a informação? Não, é que por ser menor de idade. Sim, mas quem foi o informante? A informação se refere ao Lucas, mas quem foi o informante? Isso tu não nos passou. Hum. Eu coloquei como Paulo, mas Exato. eu coloquei tipo de morador, resposta indireta por ser menor de idade. Sim, isso é Eu coloquei o correto. nome do informante aqui no Paulo, mas não foi passado. Certo. O Everton, sexo 1, idade 9 meses. Aí eu coloco 9 meses, eu coloco 00 já na capa. Nas caselas, na capa tu vai botar, pode botar 9 Posso meses.